Galera, assistimos o primeiro episódio de Dragon Ball Daima, realmente me surpreendeu. Vou logo deixando bem claro aqui com relação à qualidade que ficou muito insano, muito badass. Cara, ficou um negócio digno de filme. Eu sou livre, né? Eu sou livre para poder achar o que eu penso. Por isso que eu acho que o gráfico de Dragon Ball Daima ficou tão badass ou até melhor do que o Dragon Ball Broly. Cara, ficou muito bom, ficou top demais. Agora, com relação à história em si, aí esse primeiro episódio veio justamente para tirar nossas dúvidas, para matar nossa curiosidade. Quem são os vilões? Quais são os propósitos? O que eles almejam? E qual é o futuro da nossa equipe, né? Da galera Z ali. Então o que acontece? A gente sabe que existe um novo desafio, porém esse desafio é diferente e muito mais enigmático do que os antecessores. E falando em antecessores, o Dragon Ball Daima se passa depois do Dragon Ball, a fase Buu, ok? Antes mesmo do próprio Super. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dragon Ball Daima está bem no meio ali, bem no centro. Então vamos dar um pulo lá pra gente trazer um pequeno review e entender um pouquinho dessa dinâmica e como é que vai ser o futuro aí. Qual vai ser o destino do nosso querido Son Goku e sua turma. Então vamos dar um pulo lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Dragon Ball Daima realmente me surpreendeu e eu tenho certeza que foi um banho de água fria em muita gente, porque todo mundo tava criticando com relação a essa nova, né, aventura do Son Goku, porque a galera retrocedeu, ficou todo mundo pequenininho, virou bebê novamente, todo mundo queria ver a continuação do Super, mas isso não aconteceu. Tio Akira tinha outros planos com relação à sua obra, que por sinal ele estava à frente dessa obra-prima que ficou top, badass demais, ok? E aí a gente já sabe que nesse primeiro episódio foi justamente para esclarecer alguns pontos e especificamente foi focado nos vilões, qual a sua trama, o que eles almejam e qual é o futuro da equipe Z com relação a esse novo desafio. E a gente pode ver ali que nesse Dragon Ball agora a gente teve ali vários, como é que fala, vários retrô, né? O tempo voltou desde lá do clássico até o exato momento ali da batalha do Buu. Cara, a gente teve vários feedback e ali os vilões, eles tinham, né, esse controle, eles tinham essa autonomia para poder investigar cada ponto. E olha, galera, vou confessar uma coisa pra vocês, realmente ficou muito bom, sabe? Esse sistema para poder trazer o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Como, por exemplo, a morte do próprio Babidi na mão do Majin Buu e a morte do próprio Daburá. Que, por sinal, após a morte do Daburá, o rei Goma, ok, que é o Goma, ele é o novo vilão. Que, por sinal, muita gente não gostou muito do seu perfil, porque achou ele meio bobo. Ele parece meio o Imperador Pilaf. Lembra do Pilaf? Ele é quase a mesma coisa, mas com uma diferença, ele é um demônio. Então, com a morte do Daburá, ele se torna o rei Goma, exatamente o novo vilão do reino dos demônios. E ali a gente já sabe que ele também tem um conhecimento com relação às esferas do dragão. Porém, eles ficaram surpresos quando viram as esferas do dragão da Terra. E ali ele achava que, ao convocar o dragão, ele achava que viria o Porunga, mas não veio. Ok, veio o Shenlong. E eles estranharam, né? Eles acabou estranhando esse dragão que, por sinal, eles nunca tinham visto. E, afinal de contas, eles têm sim esse conhecimento com relação a essas esferas. E ali também ficou bem claro que o nosso querido ali, o nosso Kaioshin, que por sinal nunca mencionou que teria irmãos, ok? Ele tem o seu irmão, que no caso é o grande serviçal, né? É o serviçal do senhor Goma, ou seja, é o próprio Dezego. Ele mesmo, o Dezego, ele é irmão mais novo do nosso Kaioshin. E que por sinal também tem uma irmã, que é a doutora Arizum, que é muito estrategista e muito misteriosa. Galera, o Dezego, ele é o irmão, eu acho que ele é o irmão do meio, com relação ao próprio Kaioshin. Mas, especificamente, a irmã dele, a Arazu, ela tem, com certeza, um plano por debaixo dos panos. Por quê? Ela, antes mesmo do Babidi e o Daburá irem para o mundo exterior, ela já tinha ido, galera. Ela já tinha ido. Ok? E isso mostra que de fato ela está um passo à frente do seu próprio, né, do seu próprio chefe, ou seja, o seu Goma.
E aí a gente entende que de fato, se ela tá mexendo os pauzinhos e ela é uma cientista, ela tá tramando alguma coisa. E eu vou teorizar aqui com relação a essa teoria, e eu tenho certeza que se a gente acertar, vocês vão voltar aqui no canal e vai dizer: Dom, realmente você estava certo. Galera, se ela já foi, antes mesmo do próprio Daburá e do próprio Babidi na Terra, ela foi colher informações, dados esses que pode ser possível que de volta venha trazer o mago, ou melhor dizendo, o próprio Majin Buu. É exatamente isso que vocês ouviram. Talvez o Majin Buu volte. Mas por que você está falando isso? Porque o foco do Dragon Ball Daima é basicamente em cima do próprio Majin Buu e propriamente ali sobre a trama, né? A trama em si com relação ao mago Babidi. Porque ele queria usar o Majin Buu para dominar o mundo dos demônios, o mundo exterior e o mundo espiritual. E a gente já sabe que essa trama realmente tem muita coisa para rolar. E essa doutora, ela tá ali mexendo os seus pauzinhos e pode ter certeza que ela vai ser uma peça-chave para o desenrolar de toda a trama de Dragon Ball Daima. E o nosso vilão, o Rei Goma, ele não é, pra mim, na minha opinião, ele não é o vilão mais badass, mais casca-grossa. Há um outro vilão por trás dele. Podem ter certeza. Galera, existe sim, sempre houve, né, esse fator. Um vilão aparece ali como quem não quer nada e sempre há um por trás dele. Assim aconteceu com o próprio Babidi e aí logo em seguida veio o Majin Buu, ok? E outro cara que a gente não pode deixar aqui passar é aquele cara que realmente, galera, entende, sabe? Entende ali do que no quesito Esfera do Dragão, que é o Neva, exatamente, galera. Esse Neva, ele é um Namekusei. Então o que acontece? Esse cara é tão poderoso que ele pode desfazer o encanto das esferas do dragão. Que encanto é esse? Sabe quando você faz o desejo e ali elas se tornam pedra? Ele pode desfazer aquele encanto e tornar elas novamente disponíveis para fazer outros desejos. Galera, ele mostrou que ele é poderoso. Esse feedback que ele deu, cara, imagine quantas vezes ele pode fazer isso. Quantas vezes necessário, quantas vezes ele quiser. E ele, por sinal, ele pertence ao reino dos demônios, assim como o próprio o Dendê, ok? E a gente sabe que o Dendê e propriamente o Piccolo também pertence ao mundo dos demônios. E a gente não sabia disso, né? A gente pegou por sinal aí, lá em Dragon Ball Z, e alguma coisinha, porque o Piccolo tinha falado que ele era um alienígena, porém ele tinha ligação com o mundo dos demônios. E agora no Dragon Ball Daima isso veio ser muito esclarecedor, ok? E esse Neva, galera, vou falar pra você, esse Namekusei, ele é poderoso demais. E ele vai fazer parte também, né, do plano maléfico ali do próprio Goma, para poder, né, tomar todo o reino dos demônios, o reino do externo e propriamente o reino espiritual. Beleza? Basicamente, esses são aí a trama. Tudo isso que está acontecendo está insanamente incrível. E um detalhe aqui é o que? Além do próprio Goma desejar que os seres, os guerreiros se tornem crianças novamente, ele quer aderir ao terceiro olho, exatamente, o terceiro olho, o olho terciano, que está ali, né, escondido no mundo dos demônios e ninguém sabe de fato como que é esse olho. A única coisa que a gente sabe com relação a esse olho é que, implantado na testa, ele dá um upgrade ao seu portador extraordinário, deixando ele muito, mas muito mais poderoso do que você possa imaginar. Só que aí é aquela coisa, de fato eu acho que ele não vai usar esse olho, mas aí a gente vai ver ao longo do decorrer dos episódios, tranquilo? E aí como é que ele utilizou, como é que ele fez para poder transformar a galera em criança? Galera, ele usou as esferas do dragão. Foi tanto que ele, quando ele usou as esferas do dragão, o seu ali serviçal, o Daisy, ele ficou ali surpreso porque ele achou que o Goma iria usar as esferas do dragão do reino dos demônios, que por sinal é apenas 3.
E eles não poderiam usar aquelas esferas porque ela está protegida ali pelos guardiões do mundo dos demônios, do reino dos demônios. Então, de forma nenhuma, nenhum ser ali poderia, né, ou tem a autorização para usar aquelas esferas, porque elas estão protegidas com esses três, né, com esses três protetores. E aí eles cartam a ideia e falam, não, nós vamos utilizar as esferas do dragão. Por isso que o Neva, ele entra na história, né? Ele mexe os pauzinhos ali, ele traz todas as esferas que ainda eram pedras, desfaz o encanto e aí transforma toda a galera em bebê. Ou seja, com a aparência de 6 anos ali, quem era bebê se tornou bebê. Beleza até então, e a gente pode, né, ficar satisfeito porque a animação ficou muito boa. Cara, realmente é digna de filme. Muito boa qualidade, o design, cara, como eu posso falar, a trilha sonora, ficou tudo perfeitamente encaixado. Dragon Ball Daima tem tudo para poder, né, nos entregar uma boa aventura, que por sinal lembra muito o Dragon Ball clássico, lá quando o Goku se uniu junto com a Bulma para poder, né, sair pelo mundo à procura das esferas do dragão. E falando em mundo, em Dragon Ball Daima, a gente pode perceber que existe 3 reinos, tá? 3 reinos dos demônios. E ali ao longo dos episódios a gente vai conhecer cada um deles. Que, por sinal, a aventura do Goku não passará no mundo externo, e sim no próprio Makai, que é o reino dos demônios. E vai ser muito insano, galera. Podem ter certeza. E a gente pode também pegar uns ganchinhos ali, outra aqui, que ficou muito bom. Como, por exemplo, a gente sabe que o Universo 7, ele é conhecido pelo Universo 7. Mas quando a gente fala Universo 7, você tem que designar o número desse universo. Ou seja, qual é o número desse universo? Eles falam, eu quero ir para o número 3. Aí eles são designados para aquela função. Ou melhor, para aquele destino. Exatamente destino esse que a doutora Arizo vai e volta, que até mesmo o peixe oráculo, né, que é uma espécie de protetor ali do portal, ele questiona o Goma com relação a isso. Aí ele até cogita, ele fala, nossa, mas essa rota tá muito comum, tá ficando bem requisitada. E eles estranham o fato da doutora ir e vir sem ninguém saber. Cara, realmente Dragon Ball Daima veio para somar e veio para poder nos entregar nostalgia. Cara, você vê os feedback, sabe? A luta do Goku, Majin Buu sendo destruído pela Kingdama, o próprio Daburá sendo morto, Babidi. Cara, todos esses pontos, esses feedback ficou muito importante, ficou muito bacana. E realmente tem tudo para agradar a galera. Eu sei que não é o Dragon Ball Super, mas, né, cronologicamente faz parte da história do próprio Dragon Ball. E é canônico, tá, galera? É canônico. Só que essa história do Dragon Ball Daima se passa depois da saga Buu e antes do Dragon Ball Super. Tranquilo? Então a gente tem que dar um crédito, tem que assistir e tem que aproveitar, porque essa obra de arte foi feita exclusivamente pelo grande tio Akira, que ficou muito bom, cara, ficou muito badass. E eu sei que tem alguns ganchos, tem algumas coisinhas ali que a gente pegou, né? Como por exemplo, cadê o Gohan? Gohan não apareceu, certo? Mas eu tenho aqui a teoria que, além do próprio Majin Buu voltar à vida, que eu acredito que isso vai acontecer, porque Dragon Ball Daima gira em torno do Majin Buu e dos Namekus Zenjin. Tranquilo? Só que a peça-chave é o Gohan. Aí o Goku menciona que ele está bem distante, ele está estudando bastante, mas ele pode aparecer como uma peça-chave para um desfecho de um caso aí, de um momento, sabe, desesperador, que a gente sabe que Dragon Ball é bem desse feitio, né? Porém ele pode aparecer ali como quem não quer nada para poder dar um desfecho à situação. Por isso que ele tá quietinho ali. Mas em termos geral, cara, Dragon Ball Daima ficou muito bom, ficou badass, uma qualidade insana, digna de filme e que realmente vale a pena assistir. Você não assistiu? Vai lá assistir, que eu recomendo e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, galera, mais um vídeo entregue, espero que vocês tenham gostado. De verdade, não esqueça de se inscrever, compartilha nossos vídeos e vem fazer parte da história do Nerd Manchete, que está crescendo graças a vocês. Beleza? Muito obrigado de verdade, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!